Porque todos nós sabemos que José teve um sonho quando menino. Aliás, ele teve alguns sonhos, né? E esses sonhos revelaram um destino profético de Deus para ele. Talvez eu e você, a gente não tenha tido essa experiência semelhante à de José. Eu tenho um sonho, eu tive um sonho. Mas é parte da dimensão profética, porque Jesus fala que quando o Espírito Santo viesse, nós receberíamos poder do alto, poder dos céus. E está profetizado nas Escrituras, sabe que em função do derramar do Espírito Santo, o povo de Deus, os cristãos, iriam sonhar, iriam ter visões, iriam profetizar, desde criança até os mais velhos. Iam viver essa dimensão. Então, todos aqueles que já estão caminhando há algum tempo com o Senhor, e que estão aqui nessa noite, sabem do que eu estou falando. Sabem, existe um destino profético para você, e Deus já anunciou isso para você, Deus já falou alguma coisa a respeito disso, em algum momento você já teve esse sinal, você já teve esse testemunho na tua vida, de algo grande, poderoso que Deus tem na tua vida, mas talvez você não saiba o que é, porque Deus nunca revela o todo, Ele só mostra um pouco. Ele diz, eu vou fazer, Ele dá a promessa, amém? E nos submete, dentro dessa promessa, há um processo de prova. Então a vida não vai acontecer quando nós alcançarmos a promessa. Quando nós chegarmos no lugar que Deus tem para nós, na condição que Deus tem para nós. A vida acontece agora. Por isso nós precisamos nos posicionar agora. Porque a gente não sabe qual vai ser o nosso amanhã. É ou não é verdade? Então nós precisamos equilibrar isso. Sim, eu tenho um futuro em Deus de glória, e se Deus, debaixo da sua graça e bondade, misericórdia, me permitir chegar no meu futuro, essa glória vai se revelar, vai se manifestar, mas eu não sei como é meu dia de amanhã. Então hoje eu quero viver para a glória de Deus. Amém? E eu tenho um projeto também para amanhã. Eu tenho um projeto para essa semana. Eu tenho um projeto para a semana que vem. Mas tudo isso é apenas possibilidade. A realidade é o que eu estou vivendo agora. E nesse momento eu quero glorificar a Deus. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Cumprindo o meu chamado. Cumprindo o meu chamado. É natural para mim estar aqui nesse altar e ministrar uma palavra para você. Porque é parte do meu chamado, é parte do meu propósito. Sim, Deus tem alguns lugares, Deus tem algumas conquistas, Deus tem alguns territórios, Deus tem algumas experiências nessa jornada. Mas talvez eu viva isso, ou talvez não, só Deus sabe. Mas hoje eu estou vivendo, e hoje eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Por isso não importa se você está na cidade ou no deserto, não importa se você está no palácio ou se você está numa prisão. Você é frutífero, você é próspero, amém? Mas isso não significa que não exista um esquema aí, arquitetado contra você. Porque os desafios da vida, querido, é para todos, cristãos e não cristãos, amém? A tempestade vem para justos e injustos. O sol vai brilhar para justos e injustos. Os desafios inerentes à vida, os obstáculos. Sabe, irmão, carro de crente também quebra. E isso não significa que você não é frutífero. Mas a gente tem essa coisa de medir a capacidade produtiva do reino nas nossas vidas com base nas coisas naturais, visíveis. E às vezes a pessoa tem muita coisa visível na vida dela, mas isso não representa sinal de bênção, de aprovação divina. E às vezes a pessoa está num tempo de escassez, de limitação, de dificuldade, e Deus está super feliz com essa pessoa. A vida cristã é assim. Amém? Mas a prosperidade não está nas coisas que você tem. A prosperidade não está nas coisas que você possui. A prosperidade está na tua vida, em você. Então se você vai para o deserto, você vai ser próspero no deserto. Se você vai para a cidade, você vai ser próspero na cidade. No campo ou na cidade, não é isso que a palavra fala? Aonde você for, bendito serás ao entrar e sair. Eu quero que você veja isso. Que você firme isso no teu coração. Que você é bendito do Senhor.
Amém? E bendito é a mesma coisa de ser frutífero, de ser próspero, de ser abençoado. Agora, veja bem, a Bíblia fala aqui no versículo 23, nós lemos: os frecheiros lhe dão amargura. Os arqueiros, esses não são os muros que a vida constrói. Esses são pessoas. Arqueiros são pessoas, são situações, e muitas vezes forças espirituais da maldade que estão aí estabelecidas para gerar na tua vida angústia, dor, ressentimento, amargura. Esses são os flecheiros. Esses são os arqueiros. Aqueles que têm em seu coração alguma coisa contra você. Em algum momento te prejudica. Eu não estou falando daqueles que sem intenção acabam nos prejudicando. Amém? Às vezes, não há o dolo, não há intenção. A pessoa não está ali deliberadamente querendo fazer mal para você, mas na sua humanidade, na sua limitação, na sua imperfeição, a gente acaba, às vezes, ferindo alguém, machucando alguém, sabe? Ou às vezes prejudicando alguém, mas a gente não tem essa intenção. Porém, o que acontece aqui é de pessoas que estão aí, que têm dolo, que têm a intenção, porque tem alguma coisa no coração contra você. Esses arqueiros aqui, diz a palavra, lhe dão amargura. A amargura representa nesse caso aqui, as experiências, os sofrimentos, as angústias, a dor que é provocada de uma forma ou de outra por causa das ações desses arqueiros. E no caso de José, nós bem sabemos que esses arqueiros eram seus próprios irmãos em um momento. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Do que a palavra profética está falando sobre a vida de José? Daqueles que tinham algo no coração contra José e usaram dessa maldade para prejudicá-lo. E estas coisas, uma vez feitas, geram em nós angústia, provocam em nós dores, provocam em nós sofrimento. E é possível que muitos de vocês que estão aqui, nesta casa, nessa noite, nesse tempo da sua vida, já tenha sido atingido por algum tipo de flecha, desses tipos de arqueiros, de flecheiros, que falaram contra você. Sabe? Que atentaram contra a tua integridade, contra o teu testemunho, contra a tua identidade. E isso provoca, sabe, às vezes, irmãos, a gente sofre alguns prejuízos financeiros. Algumas pessoas podem, sabe, provocar nas nossas vidas um prejuízo financeiro. E aí a gente se chateia, a gente se fere, a gente se magoa, mas a gente se levanta e vamos embora, sabe? Mas as piores flechas são aquelas que não ferem as nossas condições físicas naturais, mas são aquelas que ferem a nossa alma, que ferem os nossos sentimentos. Isso é que gera mais conturbação em nós. Por isso a Bíblia está falando aqui, que os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele, porque o aborrecem. Em algum momento, intencionalmente ou não, você provocou na pessoa uma inveja, sabe, uma raiva, uma disputa, ou simplesmente alguém que não estava vigiando, se permitiu ter o seu coração, sabe, tocado pelas trevas, como no caso de Judas, que permitiu que Satanás enchesse o coração dele contra Jesus. Então pensa, Judas foi um arqueiro na vida de Jesus. Todos nós que estamos nessa jornada em direção ao nosso destino profético, vamos passar por esse tipo de afronta, de batalha. Pessoas que vão se levantar ao longo da nossa vida para em algum momento lançar uma flecha contra nós, para trazer amargura, para gerar dor, para provocar sofrimento. Faz sentido o que eu estou falando para você? E às vezes,
E às vezes são pessoas muito perto de nós. Como no caso de José, seus próprios irmãos. Então, se prepare. Porque às vezes pessoas perto de você podem, às vezes até não intencionalmente, mas por não vigiarem, serem usadas pelo inimigo para tentar atingir a tua vida. E outras deliberadamente, porque estão com o coração, com um coração, aborrecido em relação a você, eles vão fazer intencionalmente algo para te gerar dor, sofrimento. Você sabe que os irmãos de José queriam matar ele. Mas em última instância, a tua vida e a minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Em última instância, a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Mas não é pelo fato de nós estarmos nas mãos de Deus, que muitas vezes esses arqueiros não vão conseguir cravar algumas flechas em nós. E Deus vai permitir. Deus vai permitir. Puxa, Deus poderia nos livrar de todas as flechas. Seria tão fácil. É ou não é verdade? Mas eu pergunto, como nós cresceríamos? Como nós ampliaríamos ou dilataríamos o nosso entendimento, o nosso coração para a vida e para as coisas que Deus tem? Porque é assim. Uma flecha de dor, de amargura, de sofrimento, pode enrijecer o teu coração se você responder de uma maneira errada. Mas essa mesma flecha de dor, de angústia, pode provocar em você um coração dilatado, quebrantado, que se abre mais ainda porque sabe o que é doer, sabe o que é sofrer, sabe o que é viver amargura. Por isso agora está pronto também para ajudar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com dor. Você tem um entendimento. Você entende? A vida de José, ou esses fatores na vida de José, são resumidas, por exemplo, na declaração, ou nas declarações no plural, que José faz quando nascem os seus 2 filhos. Isso resume muito bem, define muito bem o que foi a vida de José. Está em Gênesis 41, versículos 50 e 52. Amém? Então ele fala assim, antes de chegar a fome, estão comigo aí? Marca esse texto aí, Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Quantos? 2, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51, José, ao primogênito, chamou o quê? De Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, amém? De todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Porque essa amargura, essa dor, esse sofrimento, é a experiência no passado de José. Você pode ver, a dor, a mágoa, o ressentimento, é algo que está ligado ao teu coração por algo que aconteceu no teu passado. No teu passado. Então, José está dizendo, eu tive um passado difícil, um passado que gerou muita dor na minha vida, um passado que gerou muita angústia na minha vida. Se eu ficasse preso nesse passado, eu seria um homem amargurado, ressentido, não conseguiria ter uma percepção clara do propósito de Deus para todas as coisas que me aconteceram. Sabe, algumas coisas eu não entendia, algumas coisas eu não compreendia, mas agora eu posso olhar para o meu passado com uma visão, com uma perspectiva totalmente diferenciada, amém? O passado continua sendo o mesmo, mas o olhar, a percepção, a perspectiva de José é que mudou em relação ao seu passado, porque ele decidiu fazer uma coisa, e esquecer as coisas que para trás ficam. É isso. Nós só podemos chegar ao lugar que Deus tem para nossas vidas, só podemos alcançar o destino profético de Deus marcado para nossas vidas, se nós estivermos dispostos a abrir mão do nosso
passado. Abrir mão das experiências, da dor, da angústia, da mágoa, do ressentimento, dos aborrecimentos, das coisas ruins e difíceis que nós vivenciamos lá atrás. Então, Paulo fala isso, né? Quando ele escreve, uma coisa eu faço, sabe, eu não cheguei lá ainda, eu não alcancei, oh aleluias, e eu me sinto aí, sabe, que nem Paulo, eu não cheguei lá, mas eu vou chegar, e para mim chegar, eu sei que eu preciso, para eu chegar, eu sei que eu preciso deixar as coisas que para trás ficam, não pode, oh aleluia, Deus tem falado isso conosco direto aqui, gente. Então José está dizendo, Deus me fez esquecer, quer dizer, Deus foi lá e apagou o passado de José? Não, mas José conseguiu se libertar da dor desse passado. Em Deus, e ele põe o primeiro nome do seu, o nome do seu primogênito de Manassés, que significa exatamente isso. Deus me fez esquecer. Deus, não que José não lembrasse mais, mas aquela dor já não mais condicionava os seus sentimentos, já não mais condicionava as suas emoções, já não mais controlava as suas ações e reações. Ele era livre, e Deus também quer te fazer livre do teu passado, querido, porque Ele tem um futuro de glória para você. Ele tem um futuro de glória para você. Sabe, de alguma maneira, José pôde olhar para o seu passado e identificar nessa trajetória, ele foi comigo, Deus foi comigo, Deus foi fiel em cada momento. Na hora eu achei que eu estava sozinho, na hora eu achei que eu estava abandonado, na hora eu achei que Deus estava aborrecido comigo, na hora eu achei que Deus estava irado comigo, na hora eu achei até que Deus queria me matar, mas agora eu olho para trás e vejo, Deus esteve sempre comigo em todo o tempo. É por isso que eu cheguei aqui, é por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Deus me fez esquecer do meu passado de dor, e esse passado de dor estava ligado ao quê? A casa do seu pai, a sua família. E não é diferente da casa de muitas casas, de muitas famílias. Amém? Alguns de nós podemos nos alegrar e dizer, uau, quando eu olho para trás e lembro da minha casa e da minha família, eu tenho tanta alegria, sabe, eu sou renovado, eu tenho tantas forças, porque eu recebi tanto apoio, tanto carinho, tanto amor, sabe, tanta consideração, sabe, minha família era cúmplice, minha família estava ali comigo todo o tempo, me apoiando. Oh, glória a Deus quando uma pessoa tem esse tipo de experiência, mas a verdade é que muitos de nós não temos esse tipo de experiência. Olhamos para trás, o que a gente vê é o quê? Aborrecimento, decepção, frustração, traição. E tudo que é são aí que não é são. Que adoenta a nossa alma, que enferma o nosso coração. Amém? Que gera angústia, ressentimento. E aí José poderia ficar detido por essas coisas. Então veja, além dos muros, dos desafios, você vai ter que aprender a lidar com as flechas desses arqueiros. Porque a intenção de Satanás por trás disso é que você se fira de tal forma, de tal maneira, que você perca de vista o teu futuro, o teu destino em Deus, o teu chamado. Quantos abandonaram o chamado? Quantos desistiram do chamado? Amém? Porque às vezes, esses arqueiros, com suas flechas, feriram de tal forma, de tal maneira, e a pessoa não conseguiu em Deus se libertar disso. Olha para mim, sozinho você não vai conseguir. Por isso que José está dizendo, ele coloca Manassés, porque Deus me fez esquecer. É Deus que operou essa obra na minha vida. Se você tentar fazer isto, vencer isto, sozinho, você não vai ter condições, não vai ter forças. Amém? Mas Deus tem poder para te libertar do teu passado, das experiências dolorosas. Por isso é muito importante nessa trajetória nossa. Amém? E ao segundo filho, versículo 52, ele fala assim, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Deus me fez esquecer da dor. Deus me fez próspero na terra da minha dor. Então Deus reverte todas as coisas ruins e faz com que trabalhe para o nosso bem de acordo com o seu propósito. Deus é especialista em fazer isso. Não me pergunta como é que Ele faz, Ele simplesmente faz. Ele faz. Ele faz. Por todas as escrituras a gente percebe isso, a gente vê isso, a gente identifica isso, e na nossa própria vida, na nossa própria existência. Oh, amados, quantos estão aqui nessa noite que passaram, presenciaram, vivenciaram um momento tão difícil na sua vida, que você achou que você não ia conseguir, que você não ia sobressair, que você não ia conseguir, sabe, vencer, que você não ia conseguir sair daquela situação, e Deus, amém? Olha os efeitos sonoros, né? E Deus mudou. Amém? A coisa é a mesma, mas o efeito agora é outro. Aquilo que causava tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, agora provoca em nós uma disposição, uma alegria. Faz todo sentido agora. Oh, meu Deus. Por isso a nossa vida, a nossa jornada é de fé. Fala comigo, fé. Porque aqui, queridos, em essência, o que os arqueiros querem fazer é gerar tanta angústia, dor e sofrimento na nossa vida, que isso se torna a experiência do nosso passado. E aí, eu entendi uma coisa nesses dias, que o inimigo da nossa fé não são as dúvidas, mas é a nossa própria memória. Então o diabo sabe que para a gente alcançar o que Deus tem para nós, se faz necessário a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Então todo ataque, sabe, é contra a nossa fé. E uma das coisas que mais impedem de crermos plenamente nas coisas que Deus está falando conosco e colocando diante de nós, é justamente as experiências do nosso passado. Portanto, a nossa memória. E a dúvida é justamente fruto das memórias que a gente traz em relação a essas experiências angustiantes, dolorosas, que vivenciamos no nosso passado. Faz sentido isso para você? Quando você tenta olhar e crer, o inimigo traz a lembrança, traz a memória. Sopra no nosso ouvido, na nossa mente. Então Deus o libertou e o prosperou. Por isso, você sabe, ele foi parar na cova, vendido lá como escravo no Egito, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, foi acusado injustamente por causa de uma mentira. Quanta dor, né? Uma mentira, uma acusação, uma injustiça provoca no nosso coração. Tudo isso são os arqueiros, com as suas setas, com as suas flechas de dor, de amargura, de ressentimento. José poderia entrar naquela prisão ressentido. Poxa, eu estou aqui injustamente. Que mal eu fiz? Por causa de uma mentira, por causa do que fulano falou, do que ciclano disse. Sabe o que eu falei para vocês? São aquelas palavras que são liberadas, que atentam contra a nossa integridade, atentam contra a nossa honra, atentam contra o nosso valor, atentam contra a nossa identidade. Isso machuca demais, isso fere demais. Uma das coisas que Deus mais denuncia em todas as Escrituras é a injustiça. Por quê? Porque Ele sempre se apresenta como um Deus de justiça.
Deus da justiça, das coisas justas, das coisas íntegras, das coisas inteiras. Jesus tomou sobre si as nossas injustiças, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Vivemos uma vida justa. E aí os arqueiros vêm para, atentar contra essa justificação na nossa vida. Olha, queridos, José não era um homem perfeito, falava demais, teve o tempo da sua imaturidade, ok? Precipitou algumas coisas, antecipou outras, falou quando não deveria ter falado. Todos nós erramos em algum momento. Mas observe que todo crescimento, ele é acompanhado de algumas dores, inclusive o próprio crescimento físico. Amém? A criança, até a vida adulta, ela vai passar por um processo de crescimento, e muitas vezes é parte desse processo de crescimento algumas dores. Não é diferente também na nossa vida de salvação. Uma vez que somos salvos em Cristo, agora nos tornamos uma nova criatura no nosso espírito, amém? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo no nosso espírito. Mas nós vamos ter que nos libertar de algumas coisas, nós vamos precisar tratar com algumas crenças limitantes ou negativas, nós vamos ter que ser libertos de alguns laços, de algumas ataduras emocionais, e tudo isso, nesse processo aí, também vai gerar algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, mas não é para nos matar, é para gerar em nós a estrutura necessária, para que quando nós chegarmos no lugar que Deus tem, na condição que Deus tem para nós, aleluias, possamos dizer como José, Deus, reconhecer Deus em todos os teus caminhos, reconhecer Deus na tua dor, na tua angústia, reconhecer Deus na traição dos teus irmãos, não que Deus esteja fazendo isso ou encabeçando isso, mas entender que Deus em nenhum momento o despreza, nenhum momento o abandona, nenhum momento Deus está alheio à dor de José, amém? Então Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento na casa do meu pai, e agora Deus me fez prosperar na terra da minha angústia, seja na dor ou na prosperidade. Deus, em todos os meus caminhos, em todas as etapas, em todas as situações, em todas as circunstâncias, é isso que significa uma videira ou uma árvore plantada junto às fontes de águas. Aleluia! Nunca vai faltar a provisão necessária para que você se sobressaia. E até na prosperidade, isso vai glorificar a Deus. Porque você não vai usar isso de uma maneira egoísta. Você não vai usar isto com um coração corrompido. Você não vai usar isto com um coração, negativo. E aí você vai manipular pessoas, você vai dominar, você vai querer, controlar, você vai querer disputar, você vai entrar em jogos de disputa, de interesse. E isso é tão cansativo na vida. Mas quando você é curado por Deus, quando você é tocado por Deus, e o teu coração é limpo dessas amarguras, dessas aflições, a bênção que Deus coloca nas tuas mãos, você vai administrar com sabedoria. Não é para se mostrar, não é para passar por cima de ninguém, não é para dar na cara de ninguém, mas é para justamente tirar a pessoa daquela condição, trazer ela para um estado de libertação, de cura também, de salvação, de transformação. Porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de José. Deus o usa para trazer libertação à casa do seu pai. Amém, queridos? Libertação na casa do seu pai. Seu pai estava morrendo. Seus irmãos estavam morrendo. Toda a descendência da família de José estava morrendo. E ele poderia, se não tivesse sido curado em todo esse processo, estar lá no Egito completamente satisfeito, porque estava próspero, os seus filhos estavam protegidos, Manassés e Efraim.
Eu não tenho filho lá mesmo, eles que se virem, está vendo? Olha como Deus é comigo. Tem gente ainda que chega a esse ponto. De que a destruição, a dor dos arqueiros que geraram dor na sua vida, provasse que Deus está com você. A gente não entendeu nada do que é evangelho. A gente não entendeu nada do que é vida cristã. A gente não entendeu nada do que é propósito de Deus. Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Olhem para mim. Esse não é o Deus da nova aliança. Esse não é o Deus que Jesus veio revelar a mim e a você. Pai! José poderia agora jogar na cara dos seus irmãos. Devolver tudo. Sim ou não? Ou simplesmente dizer, está vendo? Olha aqui, ó, eu sou José. Vocês fizeram? Não, ele chorou, ele abraçou, ele protegeu. Ele, não, calma. Tranquilo. Sabe, isso segue o coração de vocês. Na verdade, tudo isso que vocês fizeram, Deus usou para o bem, não foi para mal não. Para que hoje eu pudesse estar aqui e estender a destra dessa bênção, dessa comunhão de Deus, para trazer vocês também para esse estado, para essa condição de bênção, de prosperidade, de salvação, de transformação. Não de morte, não de destruição. Porque Jesus não veio morrer na cruz para que os homens morressem em destruição. Não. Jesus veio morrer na cruz para que os homens fossem livres da destruição. Para que o ser humano fosse livre da condenação eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na dor do ímpio, não. Agora Ele vai usar a dor? Vai. Não que Ele provoca a dor. Mas Ele pode, como Deus, usar a dor. Talvez não fosse necessário se nós não fôssemos tão rebeldes, tão obstinados. Então fala assim comigo, os santos, os cristãos, estão numa rota de crescimento. Até a estatura da medida de Cristo Jesus. Então até a gente chegar no nível de Jesus, nós vamos experimentar muita dor nesse processo de crescimento.